bem-vindos à terceira temporada do podcast Famílias Empresárias. O meu nome é Isabela, criei essa plataforma para a gente falar um pouco sobre as alegrias, os desafios e as oportunidades do mundo das empresas familiares no Brasil. Nesse episódio eu estou recebendo uma amiga pessoal, uma grande amiga, uma pessoa que estuda comigo há muitos anos, né? A gente se conheceu já no primeiro dia de faculdade e desde então criamos um vínculo, já moramos juntas em outro país, já criamos projetos juntas, já trabalhamos juntas e hoje eu tenho a honra e a alegria de poder trazê-la aqui e contar para vocês que nos ouvem um pouco dessa trajetória inspiradora. Eu tô aqui com a Júlia Baruffi, uma grande amiga. Oi, Bela! Oi! Bem-vinda! Obrigada. Muito feliz de fazer parte, tanto da parte incentivadora, grande torcida sempre do Famílias Empresárias, e agora estar aqui contigo. Agora estar aqui juntas. Então vai ser como a gente tem feito, né, nos outros episódios, um bate-papo, uma conversa. A ideia é a gente conhecer um pouco da trajetória, né? A Júlia, ela faz parte de uma empresa familiar. Ela é membro da segunda geração, ela é sucessora, né, na empresa familiar dela. Ela vai apresentar um pouco pra gente. Mas ela também tem uma trajetória de uma escolha pessoal de carreira, né? Então, ao longo aí da trajetória familiar dela, ela fez uma escolha e empreendeu o seu próprio negócio. Ela tem uma agência de marcas, né, de branding. E ela vai contar um pouco isso pra gente hoje, mas vamos começar do começo, né, Ju? Se apresenta, conta um pouco da tua empresa familiar e como é que chegamos até aqui. Então, a minha trajetória, ela começa, na verdade, com a trajetória dos meus pais, né? Sim. Eles casaram, cada um tinha o seu trabalho, trabalhavam na área da formação e aí eles decidiram empreender porque viram que, enfim, acho que era algo pulsante dentro deles. Uhum. E aí eles criaram a empresa que hoje, né, a marca Laci Baruffi, onde a gente tem a parte da indústria, que fica em Ibirama, no Alto Vale Catarinense, e também a parte do varejo, que tem atualmente 3 lojas físicas em shoppings e mais a loja online. Enfim, né, a trajetória deles começou em 1987. Eles começaram a desenvolver o negócio, enfim, de uma forma muito diferente, né, do que acontece hoje em dia. Acho que foi muito mais, assim, indo passo a passo, intuitiva, e algo que eles sempre falam, né, que é o sonho deles, a realização, enfim, onde eles colocaram a energia da vida, assim. E eu nasci um pouco depois da empresa, 3 anos depois, e aí eu costumo brincar que, enfim, né, acho que a gente nasce lá dentro, faz parte do negócio. A empresa é a sua irmã mais velha. Tipo isso. Tinha a empresa e um cachorro, né, que eles decidiram comprar um cachorro, abrir a empresa e depois ter filho. É isso aí. E aí, eu fui meio que participando desse universo desde sempre, até porque eles moravam numa cidade onde eles não tinham nenhuma pessoa da família, então eu acabava vivendo muito, né, dentro do ambiente da empresa. Eles sempre viajaram muito de carro para fazer a operação da empresa, visitar fornecedor. O principal produto começou com a produção de cintos. Isso, eles começaram fabricando cintos para terceiros, assim, para alimentar a produção de lojas multimarcas, e aí depois eles entenderam que era interessante investir na marca própria, e é um movimento muito diferente do histórico, né, do mercado, da economia de Santa Catarina, que é um estado produtor de moda, né, até porque é um estado de produção têxtil de larga escala. Eles atuam no segmento de couro e produzindo em pequena escala e com marca própria. Então, assim, hoje em dia... O movimento oposto ali é o movimento tradicional do mercado. Isso, e hoje em dia isso seria super inovador, assim, na época. Então, eu até hoje, assim, penso, meu Deus do céu, como, tipo... Corajosas. Como isso foi acontecendo. Enfim, aí eu sempre fui vivenciando ali a empresa na minha vida, né? Eu acho que existe muito pouco lugar da separação, né? Da vida pessoal e vida profissional deles. E aí a gente... Até separação física, né, Júlia? Porque a casa de vocês é do ladinho da indústria, assim, né? Acho que isso é legal contar também. É verdade, sempre... A casa, na verdade, depois a gente ainda se mudou pra parte do lado do terreno pra ampliação do galpão da indústria, né?
Então, realmente, assim, foi algo que foi sendo construído tudo muito junto. Mas, por outro lado, eu acho que eles sempre foram muito inteligentes na parte emocional dessa separação entre o ambiente familiar e o ambiente profissional, né? Mas, enfim, aí depois eu cheguei a trabalhar, né, 100% do tempo com eles por entre 10, 13 anos, assim, pegando um pouco do período da faculdade. Depois 10 anos de forma integral. Então, já na faculdade, tu já começou a trabalhar na empresa da família? Sim, até uma das nossas empreitadas juntas foi querer sair da faculdade de administração, né, para fazer cursinho para fazer engenharia. Isso. A gente fez cursinho juntas para fazer engenharia, né, Julia? Nada deu certo. Acho que foi só a gente continuou na administração. Exato. E deu mais certo, eu acho. Com certeza. E aí, nesse devaneio ali do cursinho, eu lembro que eu cheguei pra ti e falei que eu não ia fazer a prova. Daí tu pensou, meu Deus do céu, né? Por que eu não vai fazer a prova? Eu disse, eles estão precisando de ajuda lá na loja, eu vou lá trabalhar na loja. Então, acho que eu brinco que ali foi o momento que eu decidi que eu, de fato, trabalharia com eles. Iria focar na gestão do negócio. E aí foi muito... sei lá, intuitivo, assim, acho que talvez até um pouco impulsivo, mas foi natural, na verdade, né? Foi algo que já estava ali bem consolidado na minha cabeça, e aí só aconteceu, e aí eu decidi também que nada a ver fazer engenharia, não tem nada a ver comigo, enfim. Mas às vezes esses pontos eu acho que servem pra gente também tomar as decisões e entender, com certeza, né? Pra gente se colocar pra pensar, né? Pra refletir, né, sobre o futuro. Sim. Muito bem, Júlia. E aí você estava falando um pouco sobre isso, de ter crescido no negócio da família, depois trazer isso para a faculdade, né? Quantos trabalhos a gente não fez sobre a Laci Baruffi. Mas assim, como é que se dava essa dinâmica, né? Tu disse que teus pais conseguiam separar muito bem o profissional do familiar, mas assim, o que te ilustra isso, né? Experiências que tu tenhas vivido, que tu achas que mostravam para vocês que tu conseguia navegar esses dois mundos aí, de mundo, né? Vida pessoal e vida empresarial. Eu acredito que eu consiga ter esse olhar, porque a maior parte do tempo eu vi meus pais trabalhando juntos e eu não trabalhava, né? Porque era mais nova e tudo mais. Então, nessas horas, assim, eu via eles, às vezes, né, pontuando o assunto do trabalho, mas sempre no ambiente empresa. Tá. Então, a minha mãe sempre falava, né? A gente passou o portão pra casa, não se fala mais sobre trabalho. Olha que legal, ela botava um limite físico mesmo. Exato. E foi algo sempre levado muito a sério. Então, assim, como a gente é de uma cidade do interior, né? Então, o almoço era sempre em casa, enfim. Sim. Né? Ela que rituais cozinhava, ali bem definidos. Ela que cozinhava o almoço, enfim. Então, tinha esse tempo de ela sair antes, né? Do horário ali pra preparar o almoço. Então, eu vejo hoje, né, que provavelmente era o momento também de desligar, virar a chave pro olhar da família, assim. E ali naquele momento de almoço, de refeição, proibidíssimo qualquer comentário a respeito do trabalho, né? Entendi. Então eu cresci muito dentro dessa dinâmica, entendendo essa separação. Tanto que hoje, eu acredito que na minha experiência profissional atual é algo muito claro na minha cabeça, né? A gente ter uma relação pessoal, uma relação profissional, o que cabe em cada momento, né? Então, enfim, acho que a gente foi construindo essa clareza com bastante respeito, firmeza ali dessas decisões. E aí também, ao mesmo tempo que as coisas se misturavam, né? É uma relação super afetuosa dos dois com os funcionários. Então, hoje na indústria a gente tem funcionários de 30, 35 anos de empresa, então a gente acaba vivendo muitos acontecimentos da fase da vida dessas pessoas também, né, enquanto elas estão conosco na empresa. E aí acaba criando uma relação quase que familiar com essas pessoas que não são legitimamente da família, digamos assim, né? Enfim, então essa separação sempre foi necessária, né? Tendo clareza do propósito, o que é o negócio, o que é uma relação familiar. Isso que tu falou, assim, eu também observo em outros relatos, assim, justamente isso, assim, as pessoas que nasceram já com uma família empresária, os funcionários ali crescem junto, né, com a gente, no caso, né, então muitos a gente conhece realmente desde pequeno, né, e depois, assim, ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas é muito bacana, né, é muito legal. É interessante até depois, assim, quando eu casei, eles
né? Meu pai vinha, tal pessoa da produção te mandou um recado, né? Uma felicitação do casamento, enfim. Depois, quando eu engravidei, foi super legal. Então, às vezes, eu levo a Cecília lá no meio da produção ali pra dar uma volta, todo mundo curte. Enfim, tu sente um olhar também afetuoso. E isso é muito importante também, né? Enfim. E tinha outra coisa que acontecia muito, assim, que pra mim é uma lembrança bem forte de infância, é a gente sair, nós três de carro pra uma viagem, visitava um fornecedor, visitava a loja e depois entendia, tá, agora a minha mãe falava, encerrou o expediente, né? Então, naquele momento a gente, né, agora não vamos mais falar sobre trabalho. Dentro do carro antes rolava, né? Às vezes aproveitava pra fazer uma reunião e tudo mais. Mas depois sempre entender esses limites. E aí isso era bom pra vivenciar também, pra mim, assim, né, por a gente ser dessa cidade tão pequena, que é de hoje, tem 19 mil habitantes, na época, né, muito menos, a gente entender de viver outras... Eu tive a oportunidade, né, eu ia muito para São Paulo com eles, até as cidades fora do país, enfim, por oportunidades do trabalho, e aí entender que aquilo lá ia se misturar com um programa de lazer, né, ou cultural, enfim, e aí saber fazer as divisões ali na hora certa, né, então assim, não era às vezes uma divisão linear, né, por horário, mas entendendo o que era em cada momento, assim. E tu tocou num ponto que eu achei bem legal, que é justamente essa questão da marca, da La Cibaruffe, né, como marca, levar adiante a moda catarinense, né? Então, tu falou de ser de uma cidade pequena, de ter colaboradores há muitos anos, né? Pelas minhas contas, vai fazer 40 anos no ano que vem, né, a marca. E tu sempre viveu essa trajetória, né, já desde a faculdade. E aí, vamos falar, então, dessa segunda parte da tua carreira, né, que eu acho que tu traz muito esse DNA de trazer a moda catarinense pro teu dia a dia, mas com esse olhar de marca, né? E aí, a Júlia... há 5 anos atrás, ela resolveu empreender, né? Então, lá trabalhando, né, dentro do negócio da família, ela resolveu empreender e criou, então, uma agência de marcas, né, que se chama Simple But. Inclusive, o Famílias é cliente da Simple, né? A Simple nos ajuda muito aí no nosso posicionamento. Mas eu tenho certeza, eu vivi isso de perto por ser tua amiga, né? Que foi uma decisão muito difícil, né? De tomar, de realmente se afastar ali daquele dia a dia que tu és muito necessária, né? E realmente querer seguir o seu sonho, a sua vocação. Queria falar um pouquinho disso, que acho que quem escuta pode estar vivendo algo similar, né? Sim. Foi uma fase, assim, de muita reflexão e muita conversa. Também me apeguei muito a buscar informação, né? Então, na parte teórica também, buscar inspiração. E aí, inclusive, naquela época, assim, eu percebi o quanto se fala pouco sobre a realidade das empresas familiares, né? E num país onde, majoritariamente, as empresas têm essa constituição, foi algo, assim, que me impactou muito, assim, porque eu acho que as pessoas falam pouco ainda sobre essa dinâmica. Enfim... Só, desculpa te interromper, eu percebo que falam um pouco e também, quando falam, às vezes é uma linguagem um pouco técnica, né? Um pouco difícil de acessar, né? Sim. É difícil... encontrar esse lugar da inspiração, né? Então, entender trajetórias e diferentes formatos ou dinâmicas. A minha questão foi algo mais relacionado a mim mesma do que em relação à família ou ao trabalho. Eu acredito que a maior parte das pessoas que deixa de trabalhar em família porque não dá certo, não gosta, ou foi o sonho dos alguma pais. Coisa relacional. Ou assim, o sonho dos pais que a pessoa não era daquela área, enfim. E pra mim, eu acho que foi tão difícil e tão sofrido justamente por eu não ter essas problemáticas, né? Tu adorava, né, o teu trabalho, o que tu fazia. Eu gosto muito, né, do trabalho até hoje, assim. Eu brinco que eu fazia a mesma coisa e faço na Simple algo muito similar, mas com um olhar diferente, né? Enfim, compartilhando aqui, o que eu sentia na época era essa vontade de poder, de fato, empreender. Sabe? E aí até, acho que daí eu comecei a conversar, né, com todas as nossas amigas ali da faculdade, e aí eu acho que fosse tu que me falasse, né, é muito contraditório, né, às vezes a gente nasce nesse ambiente do empreendedorismo e a gente como filho de alguém que criou algo, né, uma empresa, você não pode empreender. Ali
na prática, né? Mas é claro que hoje eu super entendo e acredito, na época também eu já tinha esse amadurecimento, que a gente pode sim empreender dentro de uma empresa que não foi fundada por você, né? Mas eu tinha, acho que era mais uma inquietude, assim. É que eu acho que o conceito clássico que a gente tem de empreender é justamente esse, né? De tirar uma coisa do zero, ali, de começar um negócio. E acho que, né, conforme a gente foi amadurecendo, a gente também começou a entender, né? E quem ouve também pode começar a entender que empreender pode ser, sim, criar projetos novos dentro do negócio, criar verticais novas dentro do negócio. Mas aqui a gente tá falando de empreender, assim, do zero. Esse conceito clássico, né? A Júlia realmente, ela se afastou temporariamente ali da Laci Baruf para criar a Simple, né? Isso, e aí foi logo depois da pandemia, a gente ainda estava na pandemia, na verdade, né? Então eu acho que foi tudo isso. E a minha dinâmica do trabalho na época era algo que estava me deixando muito exausta pela dinâmica, assim. Eu tinha uma rotina absurda de viagens e eu brinco que eu nunca tinha ficado tanto tempo no mesmo lugar sem viajar desde que eu nasci. Até chegar a pandemia, porque eu sempre viajava muito com os meus pais. E aí eu comecei a gostar. Visitando as lojas, né, Júlia? E eu comecei a gostar dessa questão de viver um pouco mais o meu lugar ali. Enfim, e aí eu comecei... Ter uma base. E eu comecei a colocar isso um pouco na balança, enfim, fui juntando, mas como eu falei, assim, eu acho que era muito uma coisa minha pessoal de desenvolvimento, de empreitada, no sentido de fazer esse algo do zero e tirar algumas vontades que eu tinha na cabeça. Eu também acredito que uma empresa familiar, principalmente do nosso mercado ali, que é a moda, ela chega num lugar onde, não que não exista movimentos para serem feitos, mas que ela ia chegar numa rotina, assim, digamos. Uma operação estruturada ali, né? Isso, uma operação tão estruturada que eu senti um pouco, assim, nessa questão da rotina. Isso estava me incomodando na época, enfim. E aí eu pensei assim, eu acho que tem... Que vai ser um desafio, assim. Eu queria, talvez, me provar um pouco, né? Pode ser que sim, também. Sim. E, enfim, eu queria testar e também entendi que como eu queria muito ter filhos, enfim. Na época ali eu estava, né, pra casar, porque a pandemia também acabou atrasando o meu casamento. Mas eu pensava, eu acho que a hora é agora. Né, então, mas assim, foi muito difícil pra eu me afastar, pra eu tomar essa decisão, até porque, né, eu sei que quando a gente decide fazer algo, precisa fazer bem feito, precisa estudar, precisa colocar muito da nossa energia e você começa a se envolver com outras pessoas, né? Então não é simplesmente ser impulsivo, leviano, superficial, eu não gosto de trabalhar dessa forma. Então eu pensei, então eu vou tomar essa decisão, vou fazer uma transição e vamos ver o que vai acontecer, né? E meus pais sempre falaram, né, que a minha vaga estaria sempre ali, caso eu quisesse voltar, então isso acaba deixando a gente também, de certa forma, mais tranquila, assim, né? Sim, mas, enfim, as coisas foram acontecendo e a Simple But foi dando super certo desde do dia 1, assim. Então, as coisas também aconteceram positivamente de uma forma mais rápida do que eu imaginava. Entendi. Né? Então, eu acho que essa minha transição foi um pouco abrupta ali na época, assim, realmente pela demanda de trabalho. Mas, enfim, as coisas foram acontecendo, mas eu nunca consegui me desligar 100% da empresa. Eu não estava mais na operação, mas eu acabava fazendo um trabalho de aconselhamento com a minha mãe, assim. E acho que esse é um ponto, né, da empresa familiar, né? Mesmo que a gente trabalhe, às vezes, num outro projeto, a gente continua sendo herdeiro, né? E futuramente, né, no processo sucessório patrimonial, também proprietário, né? Futuramente, né? Então, eu acho que a gente, como tu falou, nunca se desliga, né, daquele negócio, principalmente nessa esfera de aconselhamento, né, de acompanhar o negócio, porque eu sempre falo isso, assim, mesmo que você não trabalhe no negócio da sua família, você deve cultivar o interesse pelo negócio da sua família, porque ele é uma responsabilidade, né? Sim. E esse negócio, ele faz muito pela comunidade na qual ele está inserido. Então, é uma responsabilidade, né? Embora, não quero saber da empresa. Infelizmente ou felizmente, você tem a oportunidade de realmente se interessar e se dedicar para pelo menos acompanhar, né? Acompanhar os números, acompanhar os dados. Júlia, que conversa legal. Eu tô gostando muito. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre
O que tu levou, vice-versa, assim, o que tu levou da empresa, da família, né, da La Cibaruffi para Simple, e o que tu traz da Simple para esse dia a dia da empresa, da família, né, que hoje a Júlia, ela é sucessora e não, como eu acabei de falar, né, ela tá com esse papel de sucessora, trabalhando, né, novamente ali em algumas atividades da La Cibaruffi, então eu queria ouvir um pouquinho do que tu leva daqui para lá e de lá para cá. Eu costumo dizer que a gente não consegue criar muito uma separação, né? Então, nós somos as mesmas pessoas e, consequentemente, os mesmos profissionais. Claro. Então, não tem como fazer uma ruptura ali nos valores, digamos assim. Então, eu, com certeza, carrego muito dos valores da La Cibaruffi como empresa, e aí envolve também valores da nossa família, enfim, para os valores da Simple But. Só que, claro, uma dinâmica totalmente diferente, até porque a Simple But é uma empresa mais moderna, criada em outros tempos, a gente trabalha de forma híbrida, então, assim, é muito mais digitalizada, né? Na La Cibaruffi a gente tem todo um processo manual, é indústria, enfim, são mercados muito distintos no que tange ao trabalho em si, né? Mas eu acredito que essa parte dos valores da La Cibaruffi, porque é uma empresa que tem, e aí mérito muito dos meus pais, assim, tem valores muito enraizados, uma cultura muito forte, e a gente carrega isso, e é legal ter visto também o contato da Nathalie, minha sócia na Simple But, com os meus pais, né? E ela também carrega um pouco dos valores dos pais dela, porque os pais dela também empreendem, né? E ela também decidiu, né, não trabalhar com eles e ser a cofundadora da Simple But comigo. Então, a gente brinca, assim, que no fundo a Simple But também é uma empresa familiar. Tem um DNA familiar. Carrega toda essa mistura que faz muito bem pra gente, né? Por a gente ter essa veia empreendedora, mas de uma forma também mais madura. Né? Não assim, não é uma coisa assim ali, a gente nunca lidou com essa temática, a gente sabe como é a realidade dos negócios, né? Enfim, entender que, sabe assim, quando alguém abre uma empresa e acha que, eu vou planejar, vai acontecer, né? A gente sabe que não é bem assim, a gente sabe como são as relações. Então, acho que isso foram pontos muito positivos pra gente. Mas, enfim, acho que da La Cibaruffi eu carrego toda essa questão dos valores, da importância da cultura. Outra coisa que na La Cibaruffi a gente tem de forma muito organizada são os processos. Até porque é um trabalho bem minucioso, né? Então, é produção de acessórios em couro. Então, são muitos detalhes. Não tem como nada dar errado. 1 milímetro faz muita diferença, né? É um produto lindo, né, Júlia? É um produto artesanal, feito à mão. Olha, recomendo muito. As bolsas da La Cibaruffi são lindíssimas. Obrigada. Então, tudo isso, a questão também de a gente entender o que tu queres levar como empresa para a comunidade. Essa é uma parte que, pra mim, como pessoa, assim, me toca muito, sabe? Acho que é um grande valor, assim, das empresas, a gente entender que a empresa é uma comunidade e que ela vai levar coisas para as pessoas, né? Tem essa oportunidade, essa possibilidade de transformar também as vidas de quem tá ali. Seja através de uma questão financeira, mas também a questão de valores, de montar a cabeça, de trazer ensinamentos. Então, isso eu gosto muito, assim, nessa parte né, desse ambiente empresarial. E da Simple But pra La Cibaruffi, eu tento trazer muito essa questão de agir rápido. Da inovação do dia a dia mesmo, sabe? Até porque é uma empresa, né, como eu falei, que surge em outros tempos, né, ali da pandemia, trabalha de forma híbrida, a gente consegue ser muito mais ágeis na questão da gestão, promover inovações, pensar de uma forma mais simples, e isso eu tento carregar muito pro lado da La Cibaruffi, que né, enfim, nasceu em outros tempos, né? Claro. Então, enfim, trazer essa inovação também pro dia a dia da gestão, assim. Que legal. Sabe que antes da gente encerrar, né, pra gente ir encaminhando, assim, eu tava pensando sobre essa questão de encontrar uma identidade profissional, né? Porque quando a gente é filho de um casal, no teu caso, um casal muito criativo, né, empreendedor, que realmente a trajetória da marca de vocês é muito linda de ver, né? E quando a gente cresce nesse meio, é difícil, né, a gente encontrar a própria identidade, né? Quem que eu sou, a parte dessas duas pessoas que criaram essa marca do zero, né? Como que a Simple te ajudou nesse processo, assim, de realmente construir essa identidade e trilhar o teu caminho? Acredito que esse tenha sido um dos meus maiores desafios, assim. Eu nem sei como isso foi acontecendo, né? Acho que é um processo
processo, até por vezes, meio sofrido, assim, não é fácil. É a gente entender assim, tá, agora eu tenho uma empresa nova e como é que essa empresa age? Como é que ela decide? Como é que ela gere pessoas? Quem que ela quer ser? Como é que ela pensa, né? Quando eu trabalhava na La Cibaruf, ali na operação, a gente já tinha um guia de conduta, como pensar, como agir, para onde ir. Uma empresa de quase 40 anos no mercado, já tem várias experiências. A Simple But ainda trabalha com serviços, né? Que eu acho algo muito mais dinâmico ainda. Então, a gente olhava e pensava, meu Deus, e agora, né? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai tomar decisões? Acho que essa é o guia, assim. Mas a gente sempre buscou muito clareza nessa nossa questão do posicionamento, assim, e aí eu fui me redescobrindo também como gestora, assim, como uma pessoa que conduz algo. E isso acaba também acontecendo ao mesmo tempo que você está se descobrindo, né? Então, eu brinco que a Simple But, ela sempre me trouxe muitas alegrias. Como eu falei, o negócio foi dando super certo desde o começo, mas ela também me trouxe muita ansiedade, né? De, tipo, esse processo de se descobrir como gestora, como a pessoa principal ali junto com a minha sócia, mas a gente pensando assim, tá, e agora, né? A gente agora por nós mesmos. Então, acho que essa é uma pressão, né? Sim. É uma responsabilidade muito maior. E também, assim, tudo tem os dois lados, né? A oportunidade de você criar algo do zero, fazer do seu jeito, e isso eu digo que do seu jeito é de acordo com aquilo que você acredita, né? Ninguém faz nada só porque eu quero, de forma gratuita, não é isso. Mas você também tem um outro lado, que é o medo, a insegurança, né? A pressão de tomar a decisão. Claro. Né? Então você vai ter os dois lados ali. Que legal estar construindo a minha história, mas ao mesmo poxa, tempo, que o risco é todo meu. Exatamente. E eu ter que fazer dar certo, né? É isso aí. E também entender que você vai errar muito até aprender qual que é a sua experiência, como é que você vai guiar a cultura da sua empresa. Sim. E também acho que pensar que a gente não tá sozinho, né, Júlia? Acho que isso é importante também, que às vezes tem uma pressão comum, né, de não, eu tenho que conseguir sozinha, eu tenho que dar conta. E não precisa, né? Acho que existe muito essa pressão em nós mulheres, né? Às vezes de querer dar conta, de querer dar um jeito, não, eu consigo. Mas isso eu tenho aprendido, assim, né? Nesse mundo da empresa familiar, nas entrevistas que eu tenho feito, assim, que ninguém faz nada sozinho, né? Não. Então, poder contar com a tua sócia, com, enfim, teu pai, as pessoas da empresa, isso ajuda muito, né? Sim, quantas vezes eu também recorri aos meus pais para pedir aconselhamento de qual conduta tomar na Simple But. Eu sei que a minha sócia também fez isso já, e a gente trocar ideia, assim, e eu acho que quando a gente tem uma empresa, seja ela, se você é o fundador, ou está na sucessão, ou trabalha com a sua família, de entender que a gente vai errar, né? Aceitar isso, porque esse controle de tudo acho que faz muito mal na tua saúde mental, assim, porque isso vai gerar uma ansiedade absurda e vai fazer mal na sua postura como liderança, assim, né? Exato. Então, assim, acho que a gente tem que entender o risco que se corre, né? E medir esse risco. Tá, se eu tomar tal decisão e isso der errado, o que pode me acontecer, né? Mas acho que é inevitável errar e aprender com o erro, né? Exatamente. E ter a humildade, né, de reconhecer também, né? Sim. Quando a gente e é importante pedir ajuda, assim, entender também os contextos, né? Meu pai tem uma fala que ele fala que essa questão da experiência, ela é importante quando se olha para trás, né? Mas a gente precisa adaptar a experiência para conseguir tomar decisões boas no futuro, porque ali o contexto vai ser outro. Exatamente. Né? No futuro ou no presente, né? Entender o contexto, usar a tua experiência, mas adaptá-la também, porque a história não vai se repetir, né? Mas a gente pode usar isso de forma positiva. E acho que tudo isso que tu trouxe evidencia um conjunto de valores da tua família empresária, né? Que tu traz para a Simple, e acho que por afinidade, os clientes da Simple também têm esses valores, né? Eu acho que essa história dos valores, ela é muito verdadeira, assim, né? Sim. Aquilo que a gente cultiva na nossa vida, a gente atrai e a gente se relaciona com pessoas com valores afins, né? Mas, Júlia, queria te agradecer pela conversa. Eu acho obrigada, que foi muito legal. Espero que vocês que ouviram tenham gostado. E antes de encerrar, eu queria te pedir para dar uma recomendação, uma sugestão, uma orientação para alguém que possa estar escutando e, quem sabe, vivendo o mesmo que tu viveu, né? Essa dúvida aí. Eu acredito que quem esteja passando por esse momento de refletir se quer criar a sua empresa e se afastar da empresa familiar, é importante, assim, conversar. Sei que
parece ser clichê falar, conversem, né? Mas eu acho que precisa permitir diálogos, não só com as pessoas da família, mas também fora do mercado, entender o que está acontecendo. Às vezes, quando a gente está dentro da empresa familiar, a gente também acaba se fechando para outras oportunidades e para outros olhares. Então, se permitir um pouco entender esses universos e, claro, valorizar, né, muito a história da família que você está, da empresa familiar ali, e entender que sempre vai ter o lado que você às vezes não gosta tanto e talvez faria diferente, né? E medir o que eu poderia fazer como atitude para que isso melhorasse, que tivesse uma inovação dentro desse lugar, né? E aí, enfim, é possível conciliar vários projetos, né? Eu acho que a nossa geração caminha para um lugar onde você vai ter mais de um projeto profissional e é uma forma de a gente se desenvolver, se aperfeiçoar, e eu acredito muito que todo conhecimento e toda experiência que você tem acaba sendo levada para outro lugar, né? Então, por exemplo, tudo que eu aprendi na Simple But, eu vou levar para minha vida, né? Assim como eu também, tudo que eu aprendi na Laci Baruf com os meus pais, também vou levar para minha vida como pessoa. Então, eu acho que essa questão de trocar ideias, sabe? Abrir Sim. a cabeça, conversar com pessoas do mercado, talvez até seus possíveis concorrentes, conversar com as pessoas da sua família, buscar inspiração, né? E, claro, adaptar isso para a tua realidade. Que aprendizado, né? A gente, embora seja amiga há muitos anos, nunca tínhamos tido uma conversa assim, nessa esfera, né? Sobre exatamente o mundo da empresa familiar. E a gente já trocou muito na nossa relação sobre esse assunto, mas não dessa forma. Então, queria te agradecer. E agradecer a todos que ouviram. Por favor, deixem aqui seus relatos, seus comentários. Eles ajudam bastante a gente a fazer esse podcast chegar em mais pessoas. E obrigada e até a próxima. Obrigada.